Olá pessoal, hoje iremos resolver a questão 140 do caderno rosa do Enem 2020. Então vamos lá. O técnico de um time de basquete pretende aumentar a estatura média de sua equipe de 1,93 metros para no mínimo 1,99 metros. Para tanto, os 15 jogadores que fazem parte de sua equipe, ele irá substituir, dentre os 15 jogadores, ele irá substituir os 4 mais baixos de estaturas aqui descritas. Para isso, o técnico contratou um novo jogador de 2,02 metros. Os outros 3 jogadores que ele ainda precisa contratar devem satisfazer a sua necessidade de aumentar a média das estaturas da equipe. Ele fixará a média das estaturas para os 3 jogadores que ainda precisa contratar dentro do critério inicialmente estabelecido. Qual deverá ser a média mínima das estaturas em metro que ele deverá fixar para o grupo de 3 novos jogadores que irá contratar? Bom, é uma questão que envolve média, né? Um pouco de estatística. A gente sabe que a média vai ser igual a um somatório, certo? De, por exemplo, N1 mais N2 mais N3, certo? Mais NN dividido pelo total, né? Esse total aqui, no caso, seria o tamanho da amostra. Então aqui a gente pode obter o seguinte: considerando que a primeira média é 1,93, então a gente sabe que 1,93 é igual a o somatório das alturas, né? O primeiro somatório das alturas, S1, sobre 15, que é o total de jogadores. Então já vamos aqui calcular o S1. Usando aqui a regra matemática, nós vamos multiplicar, certo? 1,93 vezes 15. O S1 multiplicaria o 1, então não vai alterar absolutamente nada no S1. Apenas 1,93 vezes 15, que dá 28,95. O que significa essa informação? Que se você somar as alturas de todos os 15 jogadores inicialmente considerados para a média de 1,93 metros, você vai obter 28,95. Esse é o somatório de todas as alturas iniciais. E esse dado é muito importante, como nós iremos ver a seguir. Ele ainda diz que irá substituir os 4 mais baixos, de estatura 1,78. Vamos lá, ele vai remover essa galera aqui. Lembre disso. 1,82 mais 1,84 mais 1,86. Então ele vai remover esse pessoal aqui. Se você somar todo mundo, você vai obter 7,3, certo? 7,30, para facilitar nosso cálculo. Então, somando todo mundo, nós temos 7,30. Ou seja, a gente tem que diminuir esse 7,30 do 28,95, concorda? 7,30, que eles foram removidos. Então, o somatório das alturas tem que ser reduzido desse valor. Então, fazendo aqui essa subtração, nós iremos obter 21,65, certo? Agora aqui nós temos que prestar muita atenção nesse dado aqui. O que é esse dado? É o somatório das alturas menos os 7,30 que ele removeu. Mas a própria questão, ela afirma que após essa remoção dos 4 mais baixos, ele adicionou alguém com 2 metros e 2, não é isso? 2 metros e 2. Olha só aqui, ó. Ele adicionou um novo jogador de 2 metros e 2 no time. Então aqui a gente só soma, certo? Vamos fazendo esse somatório, nós vamos obter 23,67, certo? O que é esse 23,67? É a altura após ter removido os 4 jogadores, mais a adição do novo jogador de 2 metros e 2 que entrou no time. Certo, está faltando a altura agora média dos 3 restantes. Mas a gente não tem o somatório ideal das alturas. O que é o somatório ideal das alturas? É considerando uma média de 1,99.
Então vamos descobrir qual é o somatório ideal das alturas, ou seja, o S2, certo? Vamos calcular agora o S2. Então vamos lá. O S2, perdão, a média, certo? A média de 1,99 é igual a o S2, que é o somatório ideal, sobre 15. Isso é correto? Então aqui a gente vai multiplicar. Quem seria o nosso S2? 15 vezes 1,99, se você for fazer esse cálculo, nós vamos obter aqui 29,85. Pessoal, dá para arredondar para 2 aqui? Fazer a conta com 2? Bom, eu não aconselho, certo? Porque as respostas, se você perceber, elas estão muito próximas, ó. 2,06, 2,08, 2,05. Então, essa é uma questão que o corretor está exigindo, né? A pessoa que criou, ela está exigindo que você faça o cálculo muito preciso. Então, não aconselho fazer arredondamento nesse caso. Então, aqui nós obtemos 29,85, que é o somatório ideal. E a gente tem quanto no nosso somatório até agora? 23,67. Percebem que qual a diferença do somatório ideal para o somatório que nós temos? Conseguem entender? Então essa diferença é o somatório das alturas dos 3 restantes, né, que faltam. Então vamos calcular aqui embaixo. Então vamos descobrir qual o somatório das alturas dos 3 que estão faltando. É 29,85, que é o somatório ideal, menos o que nós já temos, que é 23,67. Certo? Então vamos fazer aqui esse cálculo. Se você for fazer essa conta, né, essa subtração, você vai obter o valor de 6,18. O que significa 6,18? É o somatório dos 3 jogadores que estão faltando, certo? E ele pergunta o quê? Ele pergunta a média mínima dos 3 novos jogadores. Então, como é que nós calculamos a média dos 3 novos jogadores? 6,18 dividido por 3, certo? Quanto é 6,18 dividido por 3? É 2,06, certo? Então, 2,06 metros, certo? É a estatura média dos novos 3 jogadores. Então, alternativa letra D. Então é isso, pessoal. Mais uma questão do Enem 2020 resolvida. Continue nos acompanhando para a resolução de mais questões dessa prova.